Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Está aqui nesse cenário lindo dentro do Faco Brasil, que para quem está perdendo é um evento inovador em cirurgia de catarata, um evento mais descolado, fora daquelas formalidades ali de congresso, mas que a gente consegue ter muita troca de experiência, muito networking, muito aprendizado. Estou aqui com 3 grandes cirurgiões de catarata, 3 amigos, e a gente vai falar sobre troca de cristalino com finalidade refrativa, que é um tema que está cada vez mais em alta e que todos deveriam se aprofundar um pouco mais, porque é uma solução muito interessante para pacientes selecionados. Então eu queria dar as boas-vindas ao meu amigo Dr. Jonathan Lake, Arthur Vandenberg, Mariana Hollander, e vai ser aqui um papo bem aberto e mais informal sobre esse assunto. Jonathan, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a definição de troca de cristalino com finalidade refrativa, depois a gente vai falar de indicações, a gente vai aprofundar no assunto. Eu queria muito começar com isso, porque tem algumas armadilhas aí nesses termos, né? E é importante até para o residente que está assistindo aqui a gente que não caia nisso, ou pelo menos que não perpetue, que a gente vem do mesmo lugar, a gente tem ouvido essa vida inteira. Eu quero começar por faco refrativa. Eu fiz residência nos anos 90, final dos anos 90, e existia o termo faco refrativa e eram para pacientes que tinham cristalinos saudáveis, automíopes, por pior que isso pareça, mas a gente viu esses casos, que eram tratados com troca do cristalino e resultados desastrosos. Isso acabou migrando com a entrada das lentes premium, com essa questão de cirurgia do cristalino com finalidade refrativa, e usando esse termo faca refrativa para tudo. E aí eu acho que isso tem um contexto muito ruim. E aí no final, fazer a cirurgia com finalidade refrativa é nosso objetivo para todos os casos. Então para mim é quase uma redundância, é quase um pleonasmo falar de cirurgia do cristalino com finalidade refrativa. Todas as cirurgias do cristalino e da córnea têm finalidade refrativa, é o que a gente busca. Então era isso que eu queria colocar na mesa aí para todo mundo, a gente meio que tirar isso aí da frente e ficar com a cirurgia em si, né? Melhor tratamento possível. Mas com certeza, né? Hoje a gente quer entregar resultados refrativos independente do caso, mas a gente está querendo falar um pouco mais dos pacientes sem catarata, né? Que ainda não desenvolveram opacificação do cristalino aqui. E Arthur, quais são os pacientes que, né, sei que na sua prática você já faz muito, então pacientes sem catarata, com seus 55 anos, que você indica a troca de cristalino refrativa, quais são as indicações na sua prática e qual tipo de paciente que você tem melhores resultados? Bom, Bernardo, realmente a troca refrativa do cristalino faz parte da minha rotina, eu faço toda semana, e o ponto é o seguinte, o olho jovem, se a gente pegar, acho que vocês concordam comigo, um paciente de 55 anos, Mário, é um paciente que tem uma lubrificação muito melhor do que alguém de 70 que já tem a glândula de Meibomius atrófica, você vê um filme lacrimal já ruim, claro, a gente tem alteração de lubrificação em mais jovem, mas em menos, tem uma córnea com certeza muito mais previsível para a gente fazer correção de astigmatismo. O paciente de mais idade já tem uma córnea mais rígida, a indução de astigmatismo é mais imprevisível, até o cálculo para o residual aí, a gente tem um pouco mais de surpresa em olhos mais velhos. E a gente pode dividir aqui num paciente hemétrope, hipermétrope e míope. Tá? Míope eu já excluo automaticamente do meu arsenal ali de indicação. O paciente míope, ele realmente tem um risco mais alto de descolamento de retina, é um paciente que a gente dá uma protelada aí para ter um pouquinho mais de idade aí, chegar na faixa dos 60 anos e a gente fazer uma cirurgia mais segura com uma catarata inicial. O hemétrope é um paciente que eu faço a cirurgia quando esse cara me pede muito. Tá? Ele é um cara que eu alinho muito bem as expectativas do que vai ganhar e do que vai perder. A gente tem que ser muito objetivo e sem focar muito nas limitações. Então, se pegar um hipermétrope que vem para a facorefrativa e você falar, olha, à noite você vai ver um halo desse tamanho aqui no carro e você vai precisar de acender um farol para ver de perto. Poxa, você está contraindicando já a cirurgia no momento da tua conversa. Eu acho que a gente tem que mencionar, pontuar as limitações, mas de uma forma sutil, tá? Fala, pô, você vai
ter tanto ganho, a independência de óculos chega a ser na balança algo tão benéfico que as limitações vão ficar muito pequenas no mundo geral. Então, independência de óculos, fazer todas as suas atividades, você conseguir ver um cardápio, você conseguir sair, ver o painel do carro. Poxa, tem tanto benefício que a gente pode pontuar e a gente vai chegar na conversa e falar, olha, você bota aquele simulador de halo lá do laboratório, o cara olha aquilo lá do carro e fala, pelo amor de Deus, eu não quero isso aqui. Fala, olha, eu gosto de pontuar sempre, olha, é uma prótese, é uma visão genérica. Tá? Não é o original de fábrica. Então tem algumas coisas que a gente vai ver de forma diferente. As luzes à noite é uma delas. Tá? Então a luz fica um pouquinho mais espalhada, o farol bato em cima da neuroadaptação, que ela existe, é real, a gente vê que ela acontece, então isso vai diminuindo ao longo do tempo. A parte de contraste, as lentes mais modernas, obviamente, estão melhores, ainda tem uma limitação do contraste, mas a nossa vida hoje é dispositivo de luz própria, é celular, é tela, é computador, eles não são, o Bernardo nem sabe uma lista telefônica na página amarela para ver o contraste, a folha, lá não, entendeu? Assim, nosso dia a dia a tecnologia ajudou muito nessa parte do contraste. Então, se a gente for pontuar benefício versus limitação, a balança é essa aqui, então você alinhando a expectativa do paciente hipermétrope, na facorrefrativa, a chance de sucesso é muito grande. Num olho com boa lubrificação, obviamente, eu tô aqui falando que a gente fez tudo certo, OCT de mácula, tudo certo. Daí você fala, o tamanho da pupila, o tamanho da pupila uma pupila maior, o cara ganha de um lado, perde do outro, aumenta a desfotopsia, mas, melhora a visão de perto em condições mesópicas. Então, assim, tem ganho, e a gente pontua isso, acho que o final dessa história é feliz na facorrefrativa. Então, eu gosto bastante. Agora, o paciente hemétrope, sim, eu bato na qualidade visual de uma forma mais forte. Falo, realmente, vai ter um prejuízo. E tem cara que quer porque quer e você abraça, tá combinado não ser caro, chama um acompanhante para ouvir junto que esse cara... e tudo bem, mas é um índice bem menor de pacientes. Então, se alguém quer começar a fazer, o paciente hipermétrope bem conversado, com um olho normal e uma córnea jovem, uma lágrima boa, poxa, o potencial da lente você vai utilizar de uma forma plena, sabe? Então, é uma cirurgia que eu faço, gosto e vou continuar fazendo. E é trifocal, faz blend, trifocal nos dois olhos. O braço é longo, o braço é curto, trifocal. Ela vai atender braço longo. O cara tá acabando com a discussão, já ia perguntar de leite, é trifocal também pra todo mundo. Desculpa. Não, tô brincando. É isso aí, o Arthur é bom que é o objetivo, mas e você também, Mari também e Jonathan, quando vocês optam por uma cirurgia de catarata com finalidade refrativa, é trifocal bilateral, tem algum caso específico que vocês preferem um blend? A Mari eu sei que gosta de blend, como é que é? Pode... eu, na verdade, eu individualizo muito, assim, porque eu acho que uma coisa que o Arthur falou que faz muito sentido, mas tem seus dois lados, né? Que, assim, no paciente mais jovem, com uma superfície boa, com uma córnea, realmente é muito mais fácil. É mais fácil de acertar target, é muito mais fácil de não deixar astigmatismo residual. Mas esse também é um paciente mais difícil de agradar, né? Do que um paciente que tem uma catarata significativa. Porque o paciente que chega com uma visão menor do que 20/60, assim, com certeza. Se não importa muito se ele é previamente míope, hipermétrope ou hemétrope, se ele tá com uma visão ruim, o que ele vai ter de acuidade visual, de contraste com uma lente trifocal vai ser muito melhor que o que ele tinha com a catarata. Só que quando a gente está pensando num paciente que ainda tem boa visão, que ainda não tem opacificação no cristalino, o padrão de comparação que ele tem de antes, às vezes é um padrão de comparação bom até. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, é não só saber se ele é previamente míope, hemétrope, hipermétrope, mas é também saber como que ele vive no dia a dia, o que ele usa de correção. Porque eu acho que tem um perfil de paciente que, para quem tá querendo começar eu vou usar o termo facorefrativa só para ficar mais... com perdão do Jonathan. Só para ficar um pouco mais fácil de explicar, que é esse paciente que ainda não tem opacidade de cristalino.
Mas se ele, por exemplo, um paciente baixo hipermétrope, que usa correção, baixo eu digo assim, vai 1, 2, que usa correção só para perto, então ele super tolera uma perda de qualidade visual para longe, ele tá acostumado a viver ali com 20, 40 para longe sem correção e ele fica sem correção, então eu testo, vejo que ele chega a 20, 40 e ele vive sem óculos para longe, putz, já é um paciente assim, que super tem um perfil bom, né, que é fácil de agradar esse paciente, porque, pô, se ele é tão incomodado com óculos que ele se conforma de enxergar 20, 40 sem correção para longe, E que usa e lente acha que de tá contato bom. multifocal, então, né? Exato, tem os que são muito fáceis na triagem, né? Se ele tá acostumado já com essa divisão de luz da lente de contato multifocal, é um super teste para saber se ele vai ser um bom candidato para LIU, né? Mas tem outros que não, assim. Então, por exemplo, a métrope eu acho um paciente muito difícil. Mas em alguns casos eu opero. Tem alguns pacientes, por exemplo, que eu opero um olho só. E nesses pacientes que eu opero um olho só, eu tenho muitos pacientes que ficam muito satisfeitos com uma lente bifocal. No olho só. É estranho, mas a gente vai desenvolvendo, né, nossas maneiras de conseguir agradar os pacientes. Então, usando o que a gente tem de tecnologia e de recursos para conseguir dar uma individualizada no perfil, assim. Eu não coloco trifocal em todo mundo, eu tenho pacientes de diferentes perfis que aceitam diferentes estratégias, assim, e eu tento conversar antes de tentar entender a funcionalidade da pessoa, o dia a dia, o que ela já usa de correção antes ou não, para tentar ajustar ali a conduta. Como é que é lá em Brasília, Jonathan, que o pessoal faz muita faco refrativa há muitos anos, assim, em termos de indicação, fica muito parecido com o que o Arthur falou, você extrapola um pouco mais para míopes, por exemplo, como que é lá? Então, acho que tem um ponto importante que é do paciente hemétrope, e aí só pisando, né, repisando novamente, então você falou bem, então é o paciente jovem, não tem opacidade do cristalino, mas não é um paciente sem catarata. Que é indo pela definição da academia, e eu estou indo pela questão de definição mesmo, porque eu acho que isso é importante até para nos posicionarmos perante a comunidade médica mesmo. Mas o cristalino passa por uma degradação óptica que afeta a qualidade óptica do cristalino, e o primeiro impacto é essa perda de visão para perto. E aí a gente entrando na classificação de Haddad, Warren e Maia, né, a gente vê qual que é o nível de perda de visão que ele ou ela tem, e de perda de contraste, né? O que a gente faz em Brasília, e todos fazem, e acho que isso é importante para quem está assistindo, é que esse processo, se chega um paciente de 40 anos, com presbiopia inicial, eu descrevo todo esse processo do que está acontecendo com ele, e a gente vê em que estágio que ele está. Paciente de 40 anos, sem opacificação do cristalino, tem 20/20, hemétrope e J1, um óculos de vez em quando, mas ele fica ciente. A gente acompanha esse paciente por 5, 10 anos e a gente vê que isso vai estar piorando, e a gente sempre repete essa pergunta: como é que está aqui para você? Não, estou tranquilo, óculos de vez em quando. Não, estou usando óculos o tempo todo. Ou minha situação aqui, que eu sou hemétrope, eu não consigo, agora aqui dentro, num ambiente um pouco mais escuro, eu não consigo revisar minha aula. Então eu estou limitado. O que tem aqui para mim? Nesse caso hemétrope, se eu entrar com uma lente de foco estendido, para mim, eu não vou ter a visão para perto. Eu vou ter essa visão para perto com uma trifocal. Mas eu tenho a visão muito boa para longe. Então aí a sua decisão de optar por fazer em um olho vai me trazer de volta essa visão para perto. Eu testei monovisão com lente de contato, testei lente de contato multifocal em um olho só e testei nos dois, né? E as duas opções trazem halos. Eu uso óculos multifocal, o óculos multifocal me traz halos também. Então eu estou confortável no meu olho não dominante colocar um olho só para perto, isso deve fazer em breve. Quanto a trifocal 100%, que é o que eu faço trifocal para hipermétropes, para míopes, para hemétropes. Eu não indico trifocais em comorbidades estabelecidas. Pacientes com glaucoma estabelecido ou alterações muito fortes aqui de retina. Aí eu vou para outros tipos de lentes. Mas eu acho que as lentes trifocais e as lentes estão passando por transformação no desenho, no perfil, para buscar minimizar esses efeitos. Eu não sei para que caminho nós vamos com as próximas lentes. Esse ponto aqui, a gente estava numa discussão agora no bloco, falando, e trifocal em paciente míope. Poxa, paciente míope com catarata, a trifocal vai super bem. Acho que tem que tirar esse tabu de que o paciente não míope não fica bem com uma lente trifocal. A gente vejo na rotina vários, N pacientes. O baixo míope é um paciente que a gente tem que conversar um pouco melhor, ele é um paciente um pouco mais difícil de agradar. Agora, um míope de 5, sem óculos o cara enxerga aqui, 5, 6, falar que é confortável ver ele vê, assim, mas você vai trazer ele para uma distância focal melhor, uma visão de perto num ponto mais saudável de leitura, e o cara vai... a ideia do míope, da conversa eu vou te oferecer o que você não tem,
que é a visão de longe, sem tirar o que você já tem, tá? Que aí a monofocal acaba com o cara, né? Você pegar um míope e deixar ele plano para longe, não tem nem cabimento, tá? Então, assim, a lente multifocal acaba equilibrando essas distâncias. Agora, míope cristalino transparente, você faz? Então, nesse hack que eu falo, né? Eu falo essa avaliação bem específica. Você fala de, vamos colocar a idade nesse paciente 55. míope. Mas ele está com queixas, né? Ele quer ter uma independência de óculos para longe e também para perto, né? Então, assim, todos os meus pacientes passam por exames com um especialista aqui em retina, né? Eu não acho que no paciente de 56 anos, vamos colocar aqui, míope, vamos colocar um baixo míope, que o desafio é maior, né? Eu não acho que seja muito produtivo fazer uma cirurgia refrativa na córnea para esse tipo de paciente. Eu acho que vai ter um ganho de poucos anos. Não podemos esquecer que o míope tem opacificação do cristalino mais precoce do que outros pacientes, bem mais precoce, então é até difícil que um paciente de 55 anos, nós vamos pensar em 52 ou 53 anos, talvez seja melhor a gente optar pela cirurgia aqui no cristalino. Eu deixo ele ciente da questão da retina, que é super importante fazer o acompanhamento. Todos os pacientes fazem mapeamento de retina com esse Se especialista tiver em retina. DVP, é mais tranquilo. melhor, Ainda, se né? não tiver Precisa ter essa avaliação. Essa avaliação é importante. O especialista em retina é meu auditor. Eu estou preocupado com a cirurgia, mas o retinólogo não está preocupado com minha opinião ou com minha indicação. Então, ele indica ou contraindica aqui a cirurgia. E na escolha da lente trifocal, eu falo para o paciente, nós vamos melhorar muito tua visão para longe. Nós vamos piorar um pouco tua visão para perto. Ela não vai ser a mesma coisa do que ela é atual, mas ela vai ser funcional. Caso seja necessário, você pode usar um óculos. Isso, pronto, você já desativa qualquer problema. Você não está prometendo que você vai eliminar os óculos dos pacientes. Mas ele sabe, né? O paciente sabe que não enxerga de longe. Sabe que enxerga bem de perto. Vai perder isso um pouquinho. Se ele souber antes, aí eu acho que fica muito mais fácil na orientação aqui do paciente. Mas assim, eu já tive casos que eu operei pacientes que tinham catarata e que eram previamente míopes e que depois da conversa a opção foi por colocar lente monofocal e continuar míope nos dois olhos. A pessoa fala assim, tô nem aí de usar pra longe, que eu quero é ler, eu sou leitor. Assim, é isso, né? Você conversar e ver o perfil, assim, a pessoa, o foco era ler livro de papel, não um celular. E era a vida da pessoa, era ler. Ele escolheu isso, exato. Usa óculos para longe só para dirigir e ver série na Exato, TV. ele era tipo, A menos minha 3. mulher é menos 2, não usa óculos pra nada. Eu falo, faz refrativo? Eu não uso óculos pra nada, só enxergo tudo de Mas a perto. visão de perto hoje em dia, ela Agora, realmente... Esse paciente que você colocou a monofocal e deixou com menos 2, está super feliz. Caso isso mude no futuro, a gente tem como lidar com esse paciente também, com lentes suplementares. Então eu deixo isso aberto. Você pode fazer. É importante o paciente não ficar com aquela pressão de que vai ter uma escolha eterna. Que é a que vai ter que escolher única aqui 15 chance que ele minutos. tem, Então né? tudo tem solução. Essa é uma solução super boa. Que dá pra lidar. Eu uso pouco EDOF no dia a dia, assim, porque eu vejo poucas indicações, mas às vezes esse paciente baixo míope, mas não, médio para baixo, vai, tipo, menos 2, que vem pedindo, são raros também, né, os que vêm pedindo cirurgia refrativa por causa de presbiopia, né, que normalmente é essa hora que eles brilham, né, que tá todo mundo assim, e ele tá, tipo, levantando o óculos e enxergando. Mas quando vem, é o caso que às vezes eu indico, por exemplo, fazer um EDOF em um olho só. E daí esse olho fica longe intermediário, né? E o outro olho daí ele fica sem correção. Fica uma espécie de monovisão, na verdade, né? Mas em alguns casos também tem pacientes muito bem assim. Trifocal e Não, EDOF? eu opero só um olho. Deixa o cristalino lá, míope. E o outro olho, um EDOF, com target plano. Aí fica longe intermediário num olho e perto O olho no não outro. operado É o fica com a contrário do monovisão. caso. Ao contrário, ótima abordagem aqui. Em alguns casos fica super bem também, assim. E Arthur, assim, por exemplo, chegou um paciente no seu consultório presbita, mas que não sabe dessa possibilidade de fazer uma faco refrativa. Ele veio para trocar o óculos de leitura dele. Hoje em dia já tem muitos pacientes que já estão começando a ficar cientes disso, né? Que dá para operar o cristalino e ficar livre de óculos, mas muitos pacientes também não estão cientes. Como é que você faz para conversar com esse paciente? Como que é a sua conversa com esse paciente que não veio para faco refrativa, ele veio para trocar óculos e você quer converter ele, mostrar os Esse benefícios paciente não da chega faco no Arthur. refrativa? Então, Já vem muito triado. começou a chegar porque eu fiz um estudo na clínica e a gente levantou
a equipe de oftalmologia geral prescreve óculos e manda embora. Então hoje eu acima de 50 anos, consulta de rotina de óculos, ele passa na minha agenda. Tá? E eu já tem vários que é uma consulta de presbiopia que vira uma consulta de 15, 20 minutos. Se for uma consulta de presbiopia, é uma consulta de 5 minutos, você passa o óculos e porque eu jogo a semente. Tá? Alguns pescam na hora e já vão para a consultoria e falam, pô, é o que eu quero. E tem outros que alguns voltam 6 meses depois e falam, puta, fiquei pensando naquilo que você me falou, eu vim aqui para operar. E outro você troca óculos mais 1 ano, troca 2, você vê com 52, o cara fala, ele fica com aquilo, com alguma coisa martelando na cabeça, mas eu falo para todo mundo. Como que você fala assim? Não sabia que dá para operar? Total, falou, olha, você sabia que já pensou em ficar livre dos óculos, independente dos óculos? O paciente, já pensei, mas dá? Será que dá? Você começa a explicar, ó, tem tecnologia, é assim, o teu cristalino já está envelhecido, ele já não funciona mais, a gente tem a opção de uma troca por uma lente. É um papo rápido, você joga ali e o cara que se interessa na hora, me fala mais sobre isso. E às vezes o direcionamento é ou consultoria cirúrgica, já vai e converte a cirurgia, tem cara que é imediatista e quer operar, eu quero isso aqui. E tem outros que voltam depois de 6 meses, 1 ano, então eu lanço a semente de todo mundo, e é impressionante. Eu tenho feito isso faz tempo, e os pacientes vão voltando. Eu, quando anoto lá, volta de rotina, o cara volta em 6 meses, eu falo, vem operar. Cara, presbiopia incomoda demais, né? Eu não sou présida, mas era que me comportava como um présida por causa da minha hipermetropia, assim, é horrível, né, cara? Então, assim, é um problema realmente muito grande para ser resolvido. Muita gente que tem... É a maior causa de consulta oftalmológica, muito provavelmente, vocês que são gestores devem ter esses dados mais precisos, mas é muito frequente e é um problema que precisa ser resolvido, né? E tem a tecnologia, tem as lentes. Então... Nós temos um problema na comunidade oftalmológica brasileira que é bastante grave, que é exatamente a situação que você falou aqui. Para mim é meio... Eu não falo questão de empurrar a cirurgia, que é justamente o contrário. Mas para mim é um absurdo o paciente passar em consulta, jovem, 20 anos, 30 anos, usando óculos e nem sequer saber que existe laser, né? A cirurgia para isso. O paciente... A principal causa de baixa visão no mundo é erro refracional. E o tratamento com óculos é um tratamento que sim, ok, é eficiente, mas é oneroso aqui para o paciente. E a cirurgia, em qualquer etapa, tira esse ônus sobre ele. Então todos têm que saber. Então o paciente que é jovem, e aí eu vou falar o que acontece em Brasília, né? Todos deveriam saber que existe a cirurgia. Aí eles optam por fazer ou não. Não quero, eu gosto de óculos, gosto de lente. Não quero fazer. Chegando aos 40 anos, todos os pacientes começam a tem que ficar cientes, assim como, sei lá, próstata ou qualquer outra coisa, tem que estar ciente que está passando por um processo de transformação e no momento certo, que é uma escolha do médico junto com o paciente, vai optar pela cirurgia. Você não vai chegar ao que acontece em outras áreas, né? E a gente está aqui em todo o Brasil, eu vejo isso, chega aos 60 anos e aí realmente tem uma opacidade do cristalino. Ok, eu tenho catarata, como assim? O que está acontecendo? É coisa de idoso, etc. Em Brasília, se passa um paciente desses e a gente não fala sobre a cirurgia, não é empurrar, você tem que operar, mas se a gente não fala sobre a cirurgia, passa o óculos, esse paciente vai voltar operado. Doutor, eu fui no outro médico, ele me falou de uma tecnologia incrível, uma cirurgia que eu não sabia que existia. Você ainda fica como desatualizado da história, né? Mas sabe que é uma analogia? É a mesma coisa no glaucoma hoje se eu prescrever um colírio sem falar que existe o SLT. Então, assim, obrigatoriamente. E é o que você falou, não é empurrar, vender cirurgia, é informar. Em termos de satisfação do paciente, assim, os índices de satisfação, de necessidade de reintervenção, eles são semelhantes a um paciente com catarata ou acaba elevando um pouco, por exemplo, necessidade de explante? Como é que é lá na sua prática, Arthur? Paciente jovem que eu fiz faco refrativa, eu troquei uma vez ali de uma EDOF por uma trifocal. Tá? Então, caí na besteira de colocar EDOF. Hoje eu não coloco EDOF em paciente faco refrativa. Na verdade, a EDOF ocupa um espaço de indicação muito pequeno na minha rotina. E eu caí nessa porque o paciente era hipermétrope, perfil tudo certo, bom. E ele veio falando muito, batendo que o amigo fez e a visão à noite, e halo, e bababá, bababá, babá. O cara veio estudado já, o cara super diferenciado.
e falando que tem essa que dá visão intermediária, tá? Eu falei, quer saber? O cara mais 3 para longe, pô, 2,25 de adição, 5,25 para perto. Meu, o Medoff vai entregar um J3, J4, o cara vai ficar 20 para longe, esse cara vai ficar feliz. E botei EDOF bilateral, ficou plano, Jonathan. Não fiz mini mono, nada. O cara virou um J6, virou um monofocal. E assim, eu falava, será que é leite? Vou esperar. Levei uns 3 meses protelando. Ele reclamava até, falou, mal vejo o painel do carro, cara. Mal vejo o painel do carro. Daí eu peguei, troquei um dos olhos, botei trifocal e ficou ótimo, tá? Poderia ser uma bifocal até, Mário. Tava com o EDOF, esse é um cara que até... Exato. Mas assim, a gente cai ali no que o Jonathan falou aqui na apresentação dele, os índices de insatisfação residual, refracional, é esmagadora aí a queixa de cilindro residual em lentes difrativas. A gente vê que a mais de 0,75 já é muito ruim, tá? Até meio... Mas meio tem paciente que reclama ainda. Quando um olho fica meio e o outro fica plano. Fica, Mário. Meu pai, ele tem meio de cilindro num olho a favor da regra, que era para ficar 0,25 na calculadora. Eu falei, tá ótimo, tá. E o outro é plano. Eles, primeiro ano inteiro ele sentava, ele faz eu ver a acuidade visual dele, olhar, ele senta e fala, esse aqui não tá legal. E ele é o 20-20 mal lá, 20-25, vai, o outro é 20-20, falo, pai, é o que você fala aos pacientes, você vê com os dois olhos. Esse vai piorar, esse vai melhorar. Esse vai zerar daqui a pouco. E assim, a gente tem que ter essa consciência que o planejamento, que a gente fala tanto, exame pré-operatório, a gente tem que ser neurótico em correção de astigmatismo, tá? E contanto que um braço da minha tese é correção do baixo astigmatismo na cirurgia de catarata. E a gente fez tem um paper que está em revisão com o Brenner, eu planilhei vários olhos de lente trifocal, e a gente viu que astigmatismo a favor da regra até uma dioptria 0,9, cara, não tórica, fica excelente, tá? E se sobrar residual é a favor. A favor. E daí, agora, astigmatismo contra a regra, seja qualquer grau, 0,1, 0,15 é tórica, tá? E os pacientes com córnea 42 por 42, esses pacientes ficam com residual de meio a 90, geralmente. Meio, às vezes, escapam 0,75, tá? Por causa da posterior, né? Exato. Mamograma E de daí Baylor. Daí o Hayashi tem um monte de estudo que ele mostra que a cada 10 anos inverte 0,34 contra a regra. O cara tem 55 anos, já sai de meio a 90. Com 65, Jonathan, é refrativa. Ele volta reclamando. E aí, nesses casos, você põe tórica, então, mesmo sem o astigmatismo? Ponho T2. E o residual a favor da regra não impacta tanto como contra na difrativa, e tem a vantagem de zerar em algum momento, né? Vira 0,25, meio e... O meu pai, que já tem mais idade, né? Esse cálculo eu faço muito para paciente jovem. 70 e poucos anos, cara, você vai pensar 20 depois? É engraçado que esses pacientes que já têm multifocal há muito tempo, eles vão neuroadaptando também, né? Acostuma. A superfície vai piorando, vai surgindo um cilindrinho, e aí eles ficam lá 20-30, 20-40, mas eles não têm queixa, né? Diferente de quem já sai disso, né? Exato. Sai da cirurgia 20-30, 20-40, a pessoa super infeliz. Exatamente. Esses que já estão há 1000 anos, eles vão ficando e ficam bem, né? Você considera o Excimer Laser pós-operatório uma reintervenção? Porque essa é a principal causa de insatisfação, é o residual. E aí chega a 0,5%, porque não são todos que optam, porque eu acho que tem essa neuroadaptação ao residual. Alguns optam porque estão se queixando e melhoram muito com isso. Ângulo capa, ângulo alfa, pupila, pra mim é assim, secundário. A principal causa a gente já falou isso num podcast. Sim. Mas a superfície é igual visual, né? Corre o risco de ser grosseiro. Eu acho que o Jonathan falou de laser,
E o laser é delicado, porque se o cara tá insatisfeito com meio grau de astigmatismo, você corrigir com laser isso, cara, é muito imprevisível. A correção é meio grau, Jonathan, tem risco Eu falo isso pra você quase que cai na margem de erro do laser, né? Porque e daí você mexe na córnea. 0,75 é o trato. 0,75 mexer. Mas geralmente é isso, né? 0,75, menos 0,25, menos 0,75. Isso, tem um esférico junto, ou menos 0,25 com menos meio. Aí você... E agora a gente tem que saber que, trazendo para o mundo das lentes, um paciente pós-refrativa, LASIK, por exemplo, ele é um cara que, você vai tratar, aí o cara fez LASIK com lâmina, você não vai levantar o flap, o PRK pode dar raise, aí se tem um erro esférico, menos meio, menos 0,70, tem lente suplementar, é uma alternativa que a gente tem, e assim, um erro que pode acontecer. E já tá tendo muita faco refrativa da geração pós-cirurgia refrativa a laser, assim, que fez LASIK, já tá tendo muito. Tem 35 anos de extra. 40, 90, não, 95 a 30 aí. O RK, né, os RKs ainda temos muitos pós-RKs, né? E eles também querem... Eu acho que esse grupo do pós-RK daqui uns 15, 20 anos é pós-anel, né? Você imagina que vai vir de pós-anel. Vão acabar os RKs no momento da história. Mas pós-anel, o cara continua com profundidade de foco. Ele Exato, tem córnea DOF. mas a gente vai fazer muito pós-anel, né? Faco, sim, cálculo, faco, a né? gente, mas ainda vem muito. Meu pai fazia RK, né? Então tem a clínica dele, dos que ele fez, ainda vários vindo. Brasília são milhares de pacientes. Imagina lá. Tem, né? O boom do RK e ainda tem. Na percepção de vocês, esse paciente que já fez uma refrativa a laser no passado, ele é um melhor candidato para a cirurgia refrativa do cristalino do que um paciente que nunca operou, por ele já ter passado antes por uma intervenção, tá mais acostumado com a adaptação, ou não tem muito isso, assim? Essa é uma ótima pergunta. Eu falo mais pelo RK, porque eles são pacientes tolerantes. Mas o RK é muito diferente do pós-LASIK. Muito diferente do pós-LASIK. O pós-LASIK entende que tratou num certo momento. Sabe o que eu acho uma loucura aqui da gente na oftalmologia? É que se a gente comparar com plástica, estética, ortopedia, né? Todos os procedimentos têm final, tem validade, né? 10 anos, 5 anos. A gente que quer tudo perfeito para sempre, né? Claro que a gente quer isso, né? Mas para esses pacientes é super normal. Puxa, vou fazer de novo, né? Agora ficou ruim para perto. Vamos ver o que a gente pode fazer para tratar. Eu acho que eles tendem a aceitar bem. Agora as fórmulas estão boas, né? Então a gente... Exato, a gente ganhou nisso e assim, eu não sei se é a impressão de vocês, o pós-LASIK miópio é um paciente que fica muito bem com lente difrativa, ele fica feliz. O hipermetrópico é um paciente que você já entra num grau de satisfação maior e daí a EDOF é uma opção. Começando a ficar você jogar qual lente eu vou colocar daqui uns 20 anos. O paciente hipermétrope, se você colocar uma lente trifocal, dependendo da curvatura da córnea dele, é o paciente que a qualidade visual vai... Mas isso faz super sentido com a ótica também, Total. Né? Então tem estudo que mostra grau de satisfação de paciente com trifocal, tem um que é bem legal, assim, que eles fazem só com pacientes pós-refrativa, pós-LASIK. E daí mostra que, assim, vai muito também de acordo com o tanto que ablou, né? Então, se a pessoa ablou muito, né, porque obviamente induz muita aberração esférica, o índice de insatisfação é muito maior. E eles colocaram um corte, assim, de índice de insatisfação para 5 de miopia, então o paciente que tratou até 5 no LASIK, para trifocal, e para hipermetropia era só 3, porque quem já tratou mais de 3 de hipermetropia já tinha muito mais aberração esférica negativa, né, que soma com a aberração esférica negativa da lente, enfim. Então faz diferença, né, se foi miópico ou hipermetrópico, com certeza. Faz diferença também a magnitude do quanto que ablou, então se era um paciente alto míope ou alto hipermétrope, isso dificulta um pouco, porque a gente vai somar aberrações de alta ordem ali, numa lente que é difrativa. E tem uma outra questão, assim, o cálculo, que melhorou muito, mas ainda não chega no mesmo nível de precisão de uma córnea virgem. E esses pacientes, às vezes, têm maior incidência de olho seco também, uma superfície não tão boa. Então, poderia também ser um fator, assim, sabe? Então, apesar de, psicologicamente, talvez ser um paciente um pouco mais fácil, a parte ocular é um pouco mais desafiadora nos pacientes pós-refrativos. É isso? Muito bom. Alguém acrescentar alguma coisa? Achei a conversa muito rica. Queria agradecer muito a participação de vocês. São brilhantes. Acho que foi um papo muito bacana, que a galera vai gostar. Esse foi o Oftcast sobre faco refrativa. Obrigado pela participação de todos. Um abraço. Até a próxima.